No programa de hoje, mais coleções que chamam a atenção dos uberlandenses. 70 anos do Uberlândia Tênis Clube. No mês dos pais, entramos no arquivo para rever uma matéria especial. E no Papo Gerais, a segunda parte da entrevista com o escritor Roberto Salvador. Mais história, memória e cultura de nossa cidade. Não saia daí, o Uberlândia de ontem sempre está só começando. Patrocínio Algar, gente servindo gente. Incentivo, Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Nossa equipe foi em busca de colecionadores da cidade e encontrou peças raras que você confere agora. Olha, eu tive uma influência muito grande do meu avô, né? O pai da minha mãe. Meu avô, ele era um alto conhecedor da história e um homem altamente conhecedor de militaria. E quando eu morei um tempo com meu avô, e ele me ensinou muito sobre isso. A mamãe, quando soube disso, ela me deu de presente um tanque de guerra. Na minha época, hoje eu sou um homem de 47 anos, então você imagina eu com 7, há 40 anos atrás, a gente não tinha a facilidade que a gente tem hoje, né? Então ela me deu esse carrinho, e eu até hoje me lembro mais ou menos da frase dela, ela falou, olha, foi difícil eu comprar para você, mas vale o sacrifício pelo que você gosta. Tá? Então a partir daquele momento eu desenvolvi toda essa alegria principalmente sobre a Segunda Grande Guerra Mundial. Não é um carrinho de brinquedo. Cada miniatura dessa que você está vendo, ela tem uma história, né? Ela tem uma cor específica, ela tem uma sujeira específica. E o que é mais legal para mim é que quando eu estou no ápice da minha tristeza, né, da minha depressão, do que quer que seja, eu venho por esse canto e consigo, parece que, voltar na época e montar esse carrinho, né, descrevendo bem o que a sociedade viveu no passado. Eu tenho um carinho especial pelos Panther, os Panteras alemães. Né, os alemães tomaram uma grande pancada no avanço russo, porque os russos tinham um tanque chamado T-34, né, um tanque muito legal, de alta resistência. Os russos eram meio pirados, né, não é só a vodka, não. E os alemães desenvolveram um tanque muito famoso chamado Pantera, né? Então, e os alemães, em síntese, eu acho que os tanques alemães causam maior alegria, porque eles foram produzidos principalmente pelas fábricas Mercedes-Benz, olha que legal, Porsche, né? E do outro lado a Itália, a Fiat foi uma grande desenvolvedora de veículos, e os alemães tinham a mania de colocar o nome dos tanques deles de nome de animais. No dia D, quando os americanos desceram, a proporção de tanques americanos, ingleses, aliados contra os alemães era 100-1. E os alemães conseguiram segurar o avanço dos aliados. Eles lutavam, os teutônicos sempre foram grandes guerreiros, né? A medalha mais famosa que o mundo conhece é a incrivelmente chamada Cruz de Ferro, né? Essa medalha, ela existe desde 1839 e ela foi resgatada por um fascínora, né? Um louco que foi Hitler,
Ele pegou essa medalha, ele ganhou uma medalha dessa segunda classe na Primeira Guerra Mundial, e ele sabia que para o povo alemão, o herói alemão que ganhasse uma medalha dessa seria um grande guerreiro. Ele desenvolveu, então veja, eu consegui ter uma cruz de ferro, né? E quando eu pego a cruz de ferro, eu fico imaginando que alguém, um grande guerreiro, que eu não sei quem é, eu não sei o que fez, mas a medalha acabou ficando comigo, não é? Então eu cultuo, né, a história de uma pessoa que teve sonhos. Eu já montei, como você pode ver aí, se a gente for contar no dedo, mais de 300 miniaturas, certo? E eu tenho para montar ainda praticamente o dobro, ou seja, o triplo, ou seja, 900 a 1000 miniaturas para montar. De vez em quando me perguntam se eu vou conseguir montar isso em vida, porque, né, eu falo não, eu não vou conseguir montar, eu espero que meus filhos continuem com esse hobby. E se eles não tiverem esse hobby, eu espero que eles doem isso para uma escola, sabe, para as crianças, porque, engraçado, né, o soldado traz um fascínio para as crianças, né? Eu vejo, e era que eu sempre tento ensinar para meus filhos, que a gente não pode esquecer do passado, não é? E a miniatura, apesar da beleza dela, ela traz todo um desenvolvimento científico de uma sociedade do passado, né? Você imagina o que essas pessoas viveram há quase 100 anos atrás. Imagina os sentimentos que foram, imagina 60 milhões de pessoas mortas, né? E ao mesmo tempo imagina o desenvolvimento científico que é. Então é isto que me faz ter uma dedicação ao plastimodelismo, né? E volto a dizer, não é carrinho, tá? É um hobby. Anos de história, esporte e muita música. Em 2013, o UTC completa 70 anos, uma trajetória cheia de grandes acontecimentos. Veja a seguir. O UTC foi criado em 15 de abril de 1943 com a fusão entre Uberlândia Clube e a Associação Atlética Uberlândia. Onde hoje funciona o UTC, existia uma área da prefeitura que se tornou a Praça de Esportes Minas Gerais, administrada pelo Estado entre os anos de 1978 a 2005. Em 2013, o UTC completou 70 anos, uma história que se confunde com a vida de muitos uberlandenses, como, por exemplo, a família Pisciguelli. A primeira vez que eu entrei aqui foi em 49. Eu tinha só esse aqui. Não tinha praia, não tinha mais... Tinha um movimento, era um movimento e tanto, você precisava de ver aqui. Os meus pais, eles se conheceram aqui, né? E começaram a nadar aqui, se casaram. E o meu pai que me ensinou, me trouxe para cá até e me ensinou a nadar. Nós ganhamos vários prêmios naquela época que nós nadamos. Brasileiro, mineiro, nós ganhamos muitos. Voltei com os meu filho mais velho, né? Ensinei, trouxe ele para aprender a nadar e um dos professores aqui me convidou para eu fazer parte da equipe de professores. Eu dou aula desde 83 até hoje, eu estou dando aula de natação aqui. Eu comecei aqui muito novo, né? Minha mãe me trouxe para nadar com 3 meses e aí, onde que eu lembro mais, quando eu tinha 10 anos, por aí que eu comecei no treinamento realmente na natação. O último ano, quando eu participei aqui pelo UTC, fiz um dos melhores tempos da minha vida, né? Na prova de 1500, que eu era nadador. E ver minha mãe, minha avó e minha tia nadar nas competições Master também é muito emocionante. Eu gosto muito. Apesar de ter sido criado exclusivamente para o fomento do esporte, o UTC acabou desempenhando papéis múltiplos no cotidiano de Uberlândia. O clube é espaço de lazer de muitas famílias
e foi palco de grandes shows na cidade. Quantas pessoas já passaram aqui dentro do TC com um grande show? Se eu posso te citar aí, Roupa Nova, então os Incríveis. Então, aqui era o palco da cidade de Uberlândia. Então, todos os artistas que passaram pelo clube do TC realmente deixaram história. Na década de 80, eu ainda estava jovem, eu cansei de vir ouvir bandas e bandas aqui no TC, passar o sábado e domingo com grandes shows aqui dentro do ginásio Homero Santos, que a gente também tem que lembrar, o ginásio Homero Santos, hoje que é o palco das grandes decisões nossas do basquete da cidade de Uberlândia. Nossa Senhora, era uma alegria pra gente, né? Que a gente tinha muita amizade, a gente saía aos domingos, a gente vinha pra cá, passava o dia todo aqui, né? Agora não, né? Agora nem vem aos domingos. Só quando tem competição, aí eu venho aos domingos. Meu pai tem 78 anos, a minha mãe 76. Se conheceram aqui desde meninos, né? Trouxe a gente pra cá. Eu trouxe os meus filhos também, todos aprenderam a nadar aqui. Disputaram campeonatos todos, agora cresceram tudo, né? Cada um fazendo faculdade, trabalhando. Mas eu ainda continuo aqui. Mas é porque eu gosto daqui. Agosto é o nosso mês, o mês dos pais. E a equipe do Uberlândia de Ontem Sempre buscou no arquivo uma matéria que retrata a simbologia destes homens. Confira. Hoje, para abrir essa série de programas, eu tenho o prazer de trazer para os telespectadores uma pessoa que está conseguindo um sucesso retumbante na internet. Evidentemente, acabou de receber em São Paulo um prêmio da revista Info, que é uma publicação da revista Exame, e um prêmio importantíssimo, como o melhor site de humor da televisão. Se eu estiver errado, depois ele me corrige. Agora, não tenho muita intimidade com ele, de maneira que o programa vai ser um pouco mais sóbrio, um pouco mais sério, porque quando a gente tem intimidade com o entrevistado é mais fácil. Mas não tenho tanta intimidade assim com o nosso entrevistado dessa noite, que é Maurício Ricardo Quirino. Boa noite, meu filho. Boa noite, até mais difícil, papai. Maurício, vamos bater papo aqui pro povo saber quem é você. Onde é que você nasceu, hein? Afinal de contas, você é mineiro, o que você é, hein? Eu tenho um pai que viajou o Brasil inteiro, e não sei por que cargas d'água, quando ele morou no Rio de Janeiro, ele decidiu morar em Duque de Caxias, porque teoricamente, ali na periferia, ele teria mais qualidade de vida, a um custo mais barato. E eu fui nascer no estado do Rio, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. E hoje é difícil me explicar, porque eu vou em qualquer evento de internet, que é o meu mundo hoje, e todo mundo, mineiro, seu sotaque de mineiro, eu nem discuto, eu sou uberlandense, assumi, até porque eu vim pra cá com 7 anos, não dá nem pra dizer que eu sou carioca, né, ou fluminense, eu sou uberlandense. Duque de Caxias. Foi uma fase da minha vida também. Agora, há quanto tempo que você não vê Duque de Caxias, hein? Você tem ido ao Rio sempre, mas você não vai a Caxias, não dá pra ir, né? A gente nessa correria, eu vou, jogo rápido, sempre eu trabalho. Eu não vejo o Duque de Caxias desde 69, né? A gente se mudou para o Rio em 70. Eu nasci em 63, morei os primeiros anos da minha vida lá. Em 69 a gente já mudou para Princesa Isabel. E Caxias nunca mais. E para te falar a verdade, não tem tanta vontade de voltar lá, não. Praticamente você é uberlandense. Chegou aqui com 7 anos, 7 anos, né? Você é uberlandense mesmo, né? Só falta... Você não ganhou o título de cidadão uberlandense, não? Eu não tive tempo, né? Enquanto eu estava no jornal, até que eles me faziam esse tipo de homenagem, porque eu trabalhei 12 anos no Jornal Correio, né? E normalmente a política não é gratuita, ela sempre está atrelada a alguma coisa. Eu cheguei a ganhar a comenda Augusto César, que para mim foi uma honra, mas talvez até os vereadores na época não soubessem que eu não era uberlandense, porque andaram dando o título de cidadão, até jogava pro avião, né? O cara não precisava nem posar, jogava, né? E eu nunca ganhei, mas também não é nada que me preocupe, porque eu me sinto uberlandense, eu acho isso fantástico. Agora, uma coisa que eu sempre que tive vontade de perguntar para você
Todo mundo tem a mania de dizer que o filho é a consequência do pai que você puxou, meu talento e coisa. Quer contar para o pessoal, por favor, que você sempre desenhou, com 4, 5 anos de idade você já desenhava? Conta isso pra gente aí. Bom, aquele personagem que você criou, o que você queria ser quando você crescesse? Aí que tá, né? Aí são duas coisas muito distintas. Uma coisa é desenhar. Para mim era um hobby. Enquanto as crianças da minha idade queriam jogar bola, eu queria desenhar. Eu mergulhava, tinha um mundo interior muito grande. Que era desde brincar com um bonequinho de Forte Apache e fazer as vozes dos bonequinhos, que hoje é o que eu faço no meu trabalho na internet, até depois fazer os desenhos e tal. Quer dizer, isso era muito meu. Mas mais tarde, à medida que o tempo vai passando, você começa a ver mais essa influência, que a gente não enxerga tanto do que a família. E eu tenho lá, poxa, minha mãe uma ex-crooner de rádio, uma radioatriz de mão cheia. O meu pai um redator de humor, um jornalista. Então, não dá para negar que isso de alguma maneira influencia, né? Até a convivência que a gente tem nesse métier, né, acaba fazendo com que você não tenha muita opção. Então, se fosse para falar assim, o que você escolheu ser? Na verdade, o curso universitário que eu comecei a fazer e não terminei foi artes plásticas. Depois passei para história, depois para direito. Eu nunca soube muito bem o que eu queria, mas acabei caindo no jornalismo porque hoje eu sei, era a minha essência, né? Era o que eu tinha em casa. E se você não sabe, você vem desde o seu bisavô. Olá! Neste nosso Papo Gerais de hoje, a gente continua conversando com Roberto Salvador e conhecendo outras informações relevantes sobre o rádio-teatro brasileiro. Roberto, nesse trabalho seu, aqui na região, teve uma cidade que, assim, acredito que tenha sido referência, que foi Ribeirão Preto, né? Onde surgiram ali grandes radioatores que depois foram trabalhar na televisão. Eles migraram para São Paulo, para o Rio, muito mais, pleia de boa de atores. E como que está a receptividade do livro? O livro está indo muito bem. Ô Celso, acontece o seguinte, eu fiz esse livro porque eu entrei menino ainda para o rádio, 13 anos de idade. E eu fazia papel de garoto nas novelas e também trabalhava em outros programas de jovens, né? Programas que chamavam infanto-juvenis. E aconteceu que eu contracenava com grandes atores da época, o Paulo Gracindo, Mário Lago, Sancler Lopes, a Isis de Oliveira, a Daisy Lúcide, grandes atrizes, né? E atores. Eu, menino, vivia aquele ambiente da Nacional, que era a maior emissora da América Latina. Pois bem, acontece que os atores, esse pessoal foi morrendo. Eles foram morrendo. E eu, de uns anos para cá, eu fiquei um pouco preocupado. Eu me tornei professor e professor de rádio e televisão na universidade. E eu ficava assim preocupado porque, poxa, a história está morrendo com esse pessoal. Alguém tem que ficar para contar essa história. E eu chamei para mim essa responsabilidade. Pelo amor que eu tenho pelo rádio, pelo carinho que eu tenho pelo rádio, disse, bom, eu tenho que contar essa história. Então comecei a escrever o livro. E para surpresa e alegria minha, eu constato que o livro está tendo uma repercussão muito boa. Muito boa, já vai para a 5ª reimpressão, porque está saindo muito. Estou vendendo o livro pela internet, nas livrarias todas. E agora eu tinha essa dívida de gratidão para com Uberlândia, eu precisava pagar vir a Uberlândia para pagar esse amor, esse carinho, que eu tenho familiares aqui, sobrinhos, afilhados. E como que está o rádio teatro hoje? Sabe o que acontece, Celso? Durante um período dos anos 30, 40, 50, 60 até 80, conforme a televisão foi crescendo, as grandes verbas de publicidade do rádio migraram para a televisão. O rádio, durante um bom período, ele reinou sozinho na mídia. Então, as verbas de publicidade eram todas carreadas para o rádio. O rádio tinha grandes elencos, orquestras, coros, estúdios amplos, equipamento, tudo mais. À medida que a televisão foi carregando
as verbas de publicidade, carregou também os grandes nomes, grandes atores, etc. E o que acontece atualmente é que o rádio compete com várias mídias. Tem a televisão, tem o outdoor, tem as revistas e tem também a internet. Quer dizer, hoje o leque da verba publicitária tem que ser dividido por vários meios. E o rádio detém apenas cerca de, se eu não estiver enganado, 14% do volume da verba publicitária. Então, para você fazer um programa de rádio-teatro, você tem que investir. Roberto, mas eu quero que você fale um pouco também de uma outra área de atuação sua, que tem também um interesse muito grande aqui para nós de Uberlândia, que é o ensino à distância. Perfeito. E, na verdade, o que aconteceu comigo foi o seguinte: eu, professor, saí do rádio, fui fazer rádio educativo e começou a surgir, nos anos 80, nos anos 70, a TV educativa. Você vê que todas as televisões educativas, TV Cultura, TV Educativa do Rio, TV do Espírito Santo, de Brasília, elas são todas dos anos 70, início dos anos 70, porque a televisão ensinava, né? Projetos o telecurso é dessa época, o projeto Minerva por televisão é dessa época, o Mobral é dessa época. E aí eu comecei a entrar nessa questão da teleeducação. Mas a teleeducação, com o surgimento da internet, ela ganhou uma nova dimensão. Passou a ser, então, chamada de educação à distância, porque é mais ampla. É uma educação multimídia, porque utiliza o meio, o áudio-cassete, o vídeo-cassete, que hoje é MP3, o DVD, etc., e a internet, que permite uma interatividade, né? Os sites permitem uma interatividade instantânea entre o professor e o aluno que está ali aprendendo no computador. Então, isso fez com que eu enveredasse por esse caminho, que é o caminho da educação à distância, que quando começou, desculpe de eu dizer, mas eu e outros colegas meus somos pioneiros dessa era. E eu vejo hoje com muita alegria que vários, inclusive dei consultoria para alguns reitores de universidades no Rio, e vejo que a educação à distância, aqui em Uberlândia, inclusive, está pontilhando. Roberto, parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado. Obrigado, eu quero dizer da minha alegria conhecer você pessoalmente, acompanho o seu trabalho, mesmo à distância, e outra coisa, eu quero o DVD dessa gravação para botar no meu blog. Porque o meu blog é muito visitado por estudantes, universitários, pesquisadores, e eu quero que todos vejam o trabalho que você faz e vejam isso tudo do nosso papo que rolou aqui. Eu te prometo que nós vamos apropriar da sua ideia e nós vamos fazer uma série de rádio-teatro aqui em Uberlândia. Conta comigo, eu venho para cá. Aqui eu tenho casa de graça, eu venho aqui, não tem problema, está aqui meu afilhado, que eu já sei que eu estarei lá com todo carinho e espero ter fôlego para fazer isso. Vamos fazer com o maior prazer. Se não tiver fôlego, eu vou fazer os ruídos. Cuidado com eles, hein? A briga, né? Gente, até a próxima e fica o compromisso. Nós vamos produzir aqui no Uberlândia de Ontem e Sempre uma série de rádio-teatro e sobre alguma história relevante aqui da nossa cidade. Até a próxima. Obrigado. E hoje nós ficamos por aqui. Acompanhe mais do nosso programa pelo site www.uberlandiadeontensempre.com.br ou envie as suas sugestões pelo e-mail close@close.com.br. E até o próximo programa. Se Deus quiser.
Patrocínio Algar. Gente servindo gente. Incentivo. Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.